Unidade 3, Geografia Física Mundial Brasileira e do Amazonas. Aula 12. Revisão e avaliação. E aí, pessoal, boa noite para todos vocês, boa noite, professores presenciais, boa noite a todos os alunos aí da EJA Médio, primeira fase. Nós estamos começando a nossa aula de hoje, que é daquele jeito, é especial, é revisão para a nossa avaliação da unidade 3. Nosso curso está quase acabando. Hoje é um dia de testar aí os conhecimentos de vocês sobre os assuntos que nós vimos aqui na unidade 3. Ao longo das nossas aulas, pessoal, nós tivemos aí algumas situações, né? Com relação aí à professora Ludmila, não pôde estar presente, está um pouquinho adoentada. Ela está aqui conosco hoje, né? A partir de amanhã, muito provavelmente, ela já vai estar aqui firme e forte, certo? Então eu vou ficar com vocês aí ao longo dessas duas revisões e a professora Ludmila vai estar acompanhando vocês aí enquanto ela se recupera aí da garganta. Deseja melhoras aí para a professora. Pessoal, dito isso, nós vamos agora para a nossa primeira revisão, que vai mostrar boa parte do que nós vimos ao longo da unidade 3, a unidade onde nós estudamos aqui comigo, com a professora Ludmila, com o professor Gilson, com a professora Bárbara. Todos nós comentamos aí algumas características da natureza, né, de como a natureza se mostra aí na superfície terrestre, e é isso que a gente vai relembrar agora ao longo dessas duas revisões. A gente começou com a aula da professora Ludmila sobre a questão do relevo, né, que é o que a gente vai começar aqui a nossa aula de hoje, exatamente com relação ali às características da litosfera, as características da superfície terrestre com relação às rochas, com relação às diferenças aí de relevo. Então, tudo isso que existe aqui na superfície terrestre, onde nós estamos pisando nesse momento, existem muitas diferenças entre, por exemplo, áreas mais baixas, áreas mais altas, né? Áreas com um tipo de rocha de uma cor, outra com um tipo de rocha de outra. Então existem muitas diferenças. A gente vai agora começar a nossa revisão vendo exatamente, né, que movimentos são esses que estão acontecendo no relevo aí no mundo todo. A natureza está sempre em constante movimento. E o relevo, de maneira geral, as variações aí dos lugares, né, das rochas, dos solos, de maneira geral, elas são modeladas por processos que a gente chama aqui em geografia, né, para os cientistas que estudam essa área, de processos tanto exógenos quanto endógenos. O que significa isso? Processo exógeno é quando ocorre por fora. É o vento que está batendo aí nessa rocha, é a água da chuva que bate aí nessa rocha e vai tirando pedacinhos dessa rocha, tanto quanto movimentos endógenos. O endo diz respeito a dentro. É aquela placa tectônica que está lá no subsolo do planeta e ela está se mexendo lá embaixo e está fazendo com que essa parte aí de cima também se mexa. E tudo isso é um processo que está acontecendo debaixo do solo, né? Debaixo aí da superfície terrestre. Então tudo isso está acontecendo o tempo todo na superfície terrestre. E aí a gente observa, por exemplo, no caso aí das diferentes formas de relevo que existem no mundo todo. A gente vai relembrar aqui sobre as montanhas, sobre os planaltos, as planícies e as depressões. No caso aí das montanhas, pessoal, elas são essas áreas aí, como a gente está vendo, muito elevadas, né? Um ser humano aí é um pedacinho, né, dentro de uma área como essa. As áreas de montanha, pessoal, geralmente elas são pontudas assim, né? Tem esses formatos aí de cone. Geralmente elas são formadas a partir de movimentos tectônicos. A gente já estudou aqui que as placas tectônicas estão se movendo embaixo do solo, né? Embaixo aí da superfície terrestre. Então ela está exatamente realizando esses movimentos aí lá embaixo e gerando mudanças aqui para cima. Então todo movimento que ocorre de placas tectônicas lá embaixo, né, é como se tivesse aqui o tempo todo, existem várias placas tectônicas lá embaixo, aqui embaixo da gente, e um choque entre elas vai chegar o momento de uma ou ficar por cima da outra, ou pode acontecer da força entre esses dois blocos lá debaixo da superfície se brigarem e fazerem com que todo o terreno se levante, né? Ocorra o chamado soerguimento, formando ali um terreno aí como esse, um relevo como esse, um relevo montanhoso. Geralmente essas áreas de montanha, de cordilheira, de maneira geral, é resultado de um processo que ocorre, né, dentro ali nas placas tectônicas. Elas se chocam e elas geram os terremotos, como a gente também já
estudou por aí, e elas também vão formando as cadeias de montanha, numa velocidade diferente da velocidade que a gente está acostumado aí com o nosso dia a dia, né? A velocidade da natureza, ela é muito menor, né? A formação de uma montanha dura milhares de anos, todo esse processo aí de soerguimento de determinado terreno. Na próxima tela a gente vai ver mais algumas informações sobre as montanhas. Essas áreas também sofrem intensos processos erosivos, gerando grande quantidade de sedimentos. Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é exatamente esses movimentos aí que a gente chama de processos erosivos. A água da chuva batendo nessas áreas, o gelo que derrete também. Então, o vento, né, as ventanias, os ventos de maneira geral, então cada movimento desses acaba batendo nessas rochas e tirando pedacinhos por pedacinhos de material. E esse material a gente chama aqui em geografia de sedimentos. É como se fosse um resto, né? É como se fosse um pedaço aí dessa formação rochosa que vai saindo daí, né, a partir dos movimentos como a chuva, como o vento, como o gelo e etc. Então esses pedacinhos eles saem dessas áreas ali e vão sendo levados embora para outras áreas. Geralmente uma área que é uma outra forma de relevo que a gente conhece aí como as áreas de planície. É com elas que a gente vai continuar a nossa revisão aí agora, que são as áreas que têm essa característica que a gente está vendo aí, são formas de relevo planas formadas por sedimentos. Aqueles sedimentos que saíram dos planaltos, das montanhas, foram retirados pela água, pelo vento, aqueles grãozinhos de rocha vão embora e vão para algum lugar. Esses sedimentos se juntam e eles ficam meio que depositados em áreas assim como essas, áreas mais baixas, áreas próximas do nível do mar. Então são áreas, geralmente as áreas de planície, são áreas de deposição, né, de tudo que foi trazido de áreas mais altas para essas áreas ali próximas dos rios ou dos oceanos. Então, área montanhosa, aquelas grandes áreas, né, com altitudes gigantescas, formados ali por aquele soerguimento de terreno que a gente viu, e as planícies, aquele terreno mais baixinho, nível do mar e tudo mais. Outra forma de relevo que existe aí são os planaltos, que a gente vai ver agora, né, na próxima tela, que mostra exatamente uma área que tem uma altitude elevada, não é tão alta quanto áreas de montanha, mas a característica principal dos planaltos é perder muito material. É um material que são rochas que estão muito desgastadas, né? São as áreas de morros, as áreas de serras, as chapadas, como aparece aí na tela. É uma área de planalto, né? São aquelas, como se fossem pequenas montanhas, né? As serras, como se fossem ali pequenos vales e pequenas montanhas de menor tamanho ali, que tem essa característica de terem uma altitude maior e que elas estão sofrendo muitos processos erosivos, né? Tá tendo toda aquela presença da chuva muito forte, até porque é uma área mais perto da superfície, né? Então os ventos batendo de maneira muito mais intensa e está retirando material. Então da mesma forma que nós temos ali as áreas de montanha, que são áreas muito elevadas, tem também as áreas de planalto. Essa altitude das áreas de planalto varia muito. Esse chapadão aí que a gente está vendo na tela, né, é como se fosse uma mesa, né, um tabuleiro, né, ela tem uma característica de planalto, né, e isso é o que vai configurar ali o que a gente chama de planalto. As áreas de planície não, são as áreas mais rebaixadas. As áreas ficam mais próximas do nível do mar. E também a gente estudou sobre as depressões, né, pessoal? Além dessas três, ainda tem a questão das depressões, são áreas que ficam abaixo do nível do mar, tem as depressões relativas, as depressões absolutas, são áreas que tem aqui o nível do mar e tem algum terreno que fica ainda mais embaixo aqui, né, mais rebaixado ainda. É uma área de depressão. Às vezes uma área que é bastante elevada e do nada aparece ali uma área rebaixada, um buraco, né? Aquela área é considerada para a geomorfologia, para a geografia, como uma área de depressão. Então, no nosso planeta, existem aí diversas formas de relevo, né? Como que as rochas se apresentam aí para a gente. Áreas mais elevadas, áreas de altitude média, áreas planas, né? Como é o caso das planícies, e áreas abaixo do nível do mar ou abaixo, né, das áreas ali mais próximas. A gente verificou, pessoal, que no mundo todo existem diversos tipos de rocha e aqui no Brasil também existe toda uma estrutura geológica, né, com relação à idade desse piso aqui onde nós estamos pisando nesse momento. A gente vai ver agora sobre as formações geológicas do Brasil.
O território brasileiro, como a gente já sabe, a gente estudou já na unidade 3, ele é formado por toda aquela separação do grande continente que a gente conheceu como Pangeia. Então ocorreu todos aqueles movimentos das placas tectônicas que meio que foi separando, né, os continentes uns dos outros. A gente até verificou, né, que as áreas do litoral aí do Brasil, que a gente está vendo do lado direito, ela meio que se conecta com a parte oeste ali da África. Justamente um dos indícios que mostram essa separação que aconteceu. As estruturas geológicas do Brasil, né, a questão das rochas, as características ali da litosfera, tem aí estruturas bem antigas, a gente vai observar ali também, mas que ao mesmo tempo ocorrem formações muito recentes. É o caso, por exemplo, aqui da nossa região amazônica, por exemplo. A gente está vendo nesse mapa, está sendo representado aí pela letra verde, pela cor verde, áreas muito recentes, né? Áreas de planície, áreas com muitos sedimentos, é a chamada bacia sedimentar amazônica. É uma área aí que vai ter a presença de terrenos muito recentes, e quando a gente fala aí de terrenos recentes, alguns milhares de anos, tá bom, gente? Que é justamente na área da região amazônica, áreas onde foram depositados muitos sedimentos, muitos restos de materiais vindos das montanhas, trazidos com as águas, né, e isso acabou se acumulando aqui na nossa região. Até hoje esses movimentos acontecem aí. A gente estudou aí sobre as terras caídas lá na nossa aula também, né? Tudo isso é um movimento, né, de sedimento que vai indo de um lugar para outro. A grande bacia sedimentar amazônica, como é o nosso caso, né, em grande parte do território da região amazônica, é muito comum. Tem outras áreas do Brasil, as áreas do Planalto Central, Planalto da Borborema, outras áreas ali do Sudeste, do Centro-Oeste brasileiro, tem outra característica, né? São áreas ali com maciços antigos, áreas com estruturas ali de rocha muito mais antigas, milhões e milhões de anos, né? Aqui na nossa região não, são terrenos aí um pouco mais recentes que a gente está pisando exatamente nesse lugar. Tem algumas áreas de terrenos antigos assim, a parte do norte ali de Roraima, do Amapá, é uma área que tem áreas ali bem elevadas, né? Dentro dessa região, mas no geral nossa região amazônica é formada basicamente por bacias sedimentares. Nossa região aqui pedaços de rochas que foram se acumulando, formando ali todo aquele conjunto ali de rochas sedimentares e formando os solos baseados também nessas rochas. A gente estudou sobre solos também aqui na nossa aula. Vamos continuar então nossa revisão de hoje, vamos verificar outras informações com relação à natureza, continuando agora falando sobre o clima. Pessoal, o nosso planeta ele é muito grande e cada paisagem, cada ponto do planeta tem uma característica climática própria. E cada lugar do nosso planeta tem vários fatores que fazem com que o nosso clima seja de uma forma. Por que a área onde a gente vive é de um clima? Tem um clima específico, o clima equatorial. Por causa da posição, por causa das características, de localização, de massas de ar e tudo mais. A gente vai relembrar agora alguns desses fatores, tá? As massas de ar são exatamente aquilo que vai meio que alimentar o clima daquelas áreas. As massas de ar são essas porções da atmosfera que estão o tempo todo circulando, é isso que está aparecendo de branco aí no mapa, nessa imagem de satélite para vocês, né? Que são essas massas de ar que vão trazendo as nuvens, trazendo as chuvas, trazendo a umidade, a pressão de um lugar para outro. Então tem lugares, por exemplo, perto dos oceanos, as massas de ar vão trazer muita chuva para essas áreas perto dos oceanos, área de litoral. Aqui na nossa região amazônica tem massa de ar continental, é a questão da respiração das árvores e tudo mais, vai formando as massas de ar que vão trazendo aí toda a chuva de um lugar para o outro. Na próxima tela a gente vai ver aí esse mapa que mostra as diversas massas de ar do planeta, né? As massas de ar rosas, mais avermelhadas ali, mais próximas do Equador, vão ser massas de ar mais quentes. As massas de ar de cor mais azul que estão aparecendo ali são as massas de ar polares. E todas elas vão trazer uma característica. Algumas vão ser mais quentes, outras vão ser mais frias. E por isso que cada lugar vai tendo uma característica própria. Aqui na nossa região, são massas de ar o quê? Mais quentes que circulam por aí. Por isso que aqui, né, é bem quente durante o dia todo, inclusive. Tem outras áreas que não, tem outras áreas que a temperatura vai ser menor. A gente também verificou sobre a questão da continentalidade e da maritimidade, né, como fator climático. Né, as áreas, basicamente, quando a gente fala
de maritimidade, a gente está falando exatamente da influência da água, dos oceanos, nessas áreas. As pessoas que moram, por exemplo, nessas áreas mais aqui próximas do litoral, né, são pessoas ali que têm uma influência muito grande da maritimidade. Por quê? As nuvens, a chuva, vai influenciar muito nessas partes aqui de determinado ponto. Né? A maritimidade, portanto, é o que vai influenciar a questão das chuvas nessas áreas. Já nas áreas um pouco mais afastadas dos grandes oceanos, como é o caso aqui da nossa região, já vai ter ali a presença muito forte da continentalidade. Né? É a influência ali da questão da distância dos mares, a distância dos oceanos nessas áreas. Então, esse ponto, que tem influência muito grande da maritimidade, vai ter um tipo de clima, vai ter chuva, muita chuva e tudo mais, vindo aqui dos oceanos. Já esses pontos mais para o interior, aqui mais para dentro dos continentes, vai ter influência da continentalidade, vai ter um outro tipo de clima, uma outra característica, vai ter ali vai ter uma variação maior de temperatura, né, vai ter essas características aí diversas. Na nossa região, não é só a questão da continentalidade que define aí o nosso clima, né? Tem aí todas essas outras diferenças aí, que é o caso da posição, da latitude onde nós estamos. A gente está distante do oceano, né? Em teoria era para ter menos chuvas aqui, mas ao mesmo tempo a gente está bem perto da linha do Equador, e isso também vai influenciar a nossa região. Vamos verificar então outro fator climático, que são as correntes marítimas, né, esses deslocamentos das águas aí que vão ocorrendo nos oceanos e que os ventos vão trazendo para o continente. Na próxima tela a gente vai ver até esse mapa aí que mostra essas dinâmicas das correntes marítimas. A gente observa aí, né, toda uma variação de corrente marítima passando por aqui, vindo aqui para o extremo norte do planeta. Tem uma corrente marítima mais fria aqui passando pela África, passando pelo Brasil. Tudo isso é a circulação da água a partir dos ventos. A atmosfera, os ventos como se estivessem meio que assoprando as águas dos oceanos e levando a umidade, levando a água para essas áreas. Então, cada ponto do planeta vai ter um tipo de clima específico, certo? Tudo baseado em alguns desses fatores aí. Ou porque está mais perto do oceano, ou porque está próximo da linha do Equador, né? Ou porque é uma área que tem influência muito grande de correntes marítimas. Tudo vai depender de vários desses fatores. Aqui na nossa região, qual é o fator que define o nosso clima? É a latitude, né? A gente está pertinho da linha do Equador. É a questão também, né, da temperatura média aí, como a gente verificou, a quantidade de chuvas causadas pelas florestas aí, né, que formam as nuvens. Tudo isso são fatores que definem o clima da nossa região e também definem de qualquer clima aí do mundo todo. Vamos agora relembrar sobre os rios, pessoal. Os rios são muito importantes para a nossa região, né? Então a gente vai relembrar agora algumas das bacias hidrográficas importantes do nosso país. Começando, claro, pela bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do planeta. É uma quantidade de água gigantesca circulando aqui pela bacia amazônica, mais de 3 milhões e 800 aí de quilômetros quadrados de rios que vão percorrendo aí boa parte da região norte do Brasil. Na próxima tela a gente vai ver, inclusive, que os rios da Amazônia, eles são importantíssimos para o transporte, né? A questão ali, aqui no nosso estado principalmente, o transporte fluvial, ou seja, pelos rios, ele acaba sendo muito importante. A produção hidrelétrica aqui na nossa região ela não é igual a de outras regiões do Brasil, né, que dependem da energia hidrelétrica para poder gerar energia elétrica. A gente tem aí uma hidrelétrica que é a de Balbina, que é muito importante. Na região amazônica tem a de Tucuruí também, né, que também acaba sendo importante para a geração de energia naquelas áreas. Mas aí aqui na nossa região amazônica ainda é muito modesta a quantidade de energia, de produção de energia hidrelétrica baseada nos rios. Até porque a maioria dos rios daqui é de planície, como a gente estudou aí, a professora Bárbara comentou sobre isso, né? A diferença de rios de planalto para rios de planície. No nosso caso, tem muitos rios de planície na região amazônica. Além da bacia amazônica, nós temos também a bacia do Tocantins-Araguaia, né, que é a vizinha nossa aqui. É o conjunto de rios, né? O rio Tocantins, o rio Araguaia, eles vão se encontrar e formar a bacia do Tocantins-Araguaia. É uma bacia que é exclusivamente brasileira e tem um potencial energético que está sendo explorado, como é o caso aí da usina de Tucuruí que a gente falou agora há pouco, né, dentro da região amazônica.
Na próxima tela a gente vai ver aí que existe, inclusive, né, toda uma importância para essa região, para a população local. Tem também uma característica interessante, que é a presença aí da maior ilha fluvial do mundo, a ilha fluvial do Bananal, né, que tem essa característica aí de ter no meio do rio uma ilha, né? Então isso acaba sendo, e é uma ilha grande, isso acaba sendo também uma característica importante aí dessa região. A gente também estudou sobre outra bacia hidrográfica muito importante, que é a Bacia Platina, né, a bacia do Rio da Prata, que é um conjunto de rios aí, como a gente está vendo nessa tela, que não fica só no Brasil, né? Pega aí outros países, pega a Bolívia, pega o Paraguai, pega o Uruguai, né, a Argentina, né? Então vai pegando aí, são rios que vão sendo percorridos por outros países, né? O caso aí do Rio Paraná, que ele começa bem aqui, perto do Parnaíba, ele vai correndo aqui nesse sentido até desaguar aqui lá no Uruguai, na Argentina, né? Até se transformar no Rio da Prata. É uma área que é muito importante, né? Também para as hidrelétricas, como a gente falou. O Rio Paraguai é esse bem aqui, ó, que a gente vai ver aqui, passa pelo Pantanal e ele vai chegar e desaguar aqui no Rio Paraná, muito importante também, sempre nesse sentido, tá, pessoal? A bacia do Rio da Prata, ela tem esse sentido aqui, indo no sentido sul, e o Rio Paraguai também faz parte desse conjunto de bacias hidrográficas com rios muito importantes. O Rio Uruguai, pessoal, é esse aqui que a gente vai circular agora aqui na tela, né? A gente vai mostrar agora aqui na tela. Ele também vai se encontrar aqui, né? Vai desaguar aqui nessas áreas, né? Próximas do Rio da Prata, do Rio Paraná, e ele também vai ter uma importância muito grande, porque ele vai servir também de fronteira, né, entre países ali, e também muito utilizado para a questão hidrelétrica. Então, pessoal, o Rio Uruguai, o Rio Paraná, o Rio Paraguai, eles são importantes também para a Bacia Platina, porque é muita água aqui também, água doce, muitas populações vivendo nessas áreas aqui. Então, a produção de energia hidrelétrica para essa população daqui também acaba sendo muito importante. Então, são bacias hidrográficas muito importantes aí na nossa região, né? No território brasileiro. A Bacia Amazônica, né? A Bacia do Tocantins-Araguaia, a Bacia Platina, né? A Bacia do Rio da Prata. Então, são bacias hidrográficas aí muito importantes com rios que são muito utilizados aí. Não é só que na Amazônia, né? Os rios também são muito utilizados de diversas formas no território brasileiro. Podia ser mais, mas está sendo utilizado sim. Unidade 3, Geografia Física Mundial Brasileira e do Amazonas. Aula 12. Revisão e avaliação. Vamos continuar a revisão da unidade 3 aqui do nosso curso de Geografia. Nós estamos já quase no final das nossas aulas aqui do nosso módulo de Geografia. Relembrando, na unidade 3, pessoal, nós falamos sobre a chamada Geografia Física, sobre a natureza, né? Como ocorrem, como acontecem aí as dinâmicas da natureza. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não se dá conta, mas tem muita coisa acontecendo na natureza. E a gente fez aí na unidade 3 todo esse levantamento aí sobre algumas dessas características. Olha isso aqui, por exemplo, né? A gente está vendo aqui, a gente vai falar sobre erosão agora, mas olha uma paisagem como essa aí. Não foi ninguém que chegou aí e começou a cavar esse buraco aí, não, né? Foi um processo natural, né? Assim como a formação das montanhas, que a gente viu aí na primeira revisão, a distribuição das águas nos rios, né? Tudo, a formação das bacias sedimentares, né? Como a gente verificou também, tudo são processos que aconteceram na natureza e que ainda estão acontecendo. Um desses processos que são muito também importantes e que prejudica muitas pessoas também é a questão da erosão dos solos. A gente vai ver aí apenas na tela, né, sobre esse tema. A gente estudou aqui, inclusive, na nossa aula, que os solos, eles são como se fossem pedaços de uma rocha que foram o quê? Desintegrados, né? Foram todos quebrados daquela rocha principal e virou aquele terreno que é basicamente o terreno onde as cidades são construídas, onde as plantações são feitas e tudo mais. Os solos têm essa característica. E a erosão, pessoal, é exatamente o processo de modelagem
desse solo, das formas de relevo e também dos solos. O que está acontecendo na imagem aí de cima? Exatamente um processo de abertura desse solo. Chuva que vai batendo aí nessas áreas, os ventos, cada momento aí de chuva, de vento, ele vai o quê? Tirando pequenos pedaços dessa área, desse solo. E isso aí, quando a gente fala de 10 mil anos, por exemplo, esse terreno não estava desse jeito, estava em outro formato, por exemplo. A velocidade é muito menor, mas esse processo acontece. Bate uma chuva aí nessas áreas e esse material acaba sendo retirado e fica numa situação aí como essa também. A gente estudou, pessoal, sobre a questão da formação desses buracos todos aí, que o nome técnico, científico desse fenômeno são as vossorocas. São esses buracos gigantescos, aí, os sulcos de dimensões muito grandes, causados pela erosão no solo. Como acontece uma vossoroca? Ocorre a partir do processo de erosão. Vai sendo retirado o material, vai chovendo, vai batendo vento nessas áreas e vai se abrindo, vai fazendo essas aberturas aí no solo, formando paisagens como essa aí. Inclusive, nessa imagem de baixo, a gente está vendo aí um processo de formação de vossoroca que está sendo piorado ainda por conta do estilo de vida dos seres humanos. A gente está vendo aí uma área de lixo, que onde esse material está formando um peso aí nessas áreas e está o quê? Fazendo com que esse material deslize, com que ocorra deslizamento aí desse terreno. Gente que constrói casa perto de encosta, perto dessas áreas, dessas aberturas todas aí, que estão sofrendo erosão. A erosão é um processo que acontece que não pede permissão de ninguém, ela simplesmente, com o passar dos ventos, das chuvas, elas acabam acontecendo. Isso acaba prejudicando as pessoas que vivem também nesses lugares. Então a vossoroca é um problema que na verdade é uma situação que é natural, mas que acaba sendo piorada com a questão humana também. Então é outra situação, a gente já estudou sobre isso na unidade 2, mas é uma outra situação que pode ser piorada com o dia a dia, aí, com o estilo de vida dos seres humanos de maneira geral, produção de lixo, construção de casa em área de encosta, em área de risco, como a gente falou, e tudo mais. A gente já falou na primeira revisão sobre as características do clima. Cada lugar tem um clima específico, por causa de vários fatores, ou é porque está perto da linha do Equador, está longe, ou é porque está perto do rio, perto do oceano, está longe do oceano. Cada um tem as suas características. Aqui no território brasileiro, nós também temos várias características climáticas assim, mais gerais. Mas no território brasileiro existem vários climas diferentes, como a gente vai ver nessa próxima tela aí, que mostra exatamente os tipos de clima do Brasil. No geral, pessoal, o território brasileiro, a maioria do território brasileiro fica dentro da chamada zona intertropical do planeta. É exatamente uma área que fica entre a linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Câncer está lá em cima. Então toda essa área é o que a gente conhece aí como a área de clima, a área tropical do planeta. O que significa isso? É a área tropical ou intertropical, que é uma área que recebe muita energia do Sol, o tempo todo em níveis muito maiores do que em outras áreas ali mais afastadas da linha do Equador. Então essa é uma característica do território brasileiro. A grande maioria do nosso país tem climas do tipo tropical, porque está presente numa área de zona intertropical no nosso território brasileiro. Tem alguma pequena área aqui do sul do Brasil, uma parte do sudeste também, que vai estar abaixo aqui, vai estar ao sul do Trópico de Capricórnio, vai estar bem afastado aqui, já vai estar na zona temperada do planeta, mas por estar muito próximo ainda da zona tropical, esse tipo de clima é considerado como áreas de clima subtropical. Por exemplo, essa galerinha aqui, esses estados aqui, essas cidades aqui, apesar de estarem em áreas de clima temperado e tudo mais, o verão deles, por exemplo, lembra muito o da turma aqui das cidades de clima tropical normal. Então, tem momentos do ano em que vai ficar tudo muito parecido aqui nessas áreas. Então, por isso que tem essas
diferenças aí no território brasileiro. Mas, no geral, as áreas de clima subtropical elas têm temperaturas um pouco menores sim, né, em média. Mas o território brasileiro, ele tem aí uma série de climas que tem ali características específicas, né? O caso aqui da nossa região amazônica, que é clima equatorial, aquele calor, aquela chuva muito intensa, né? Porque são áreas muito próximas da linha do Equador. As áreas de clima tropical vão lembrar muito também, só tem o verão, só tem inverno, as pessoas só conseguem identificar esse tipo de clima, essas estações do ano aqui, né? O verão com muita chuva, né? O inverno com menos chuva. A parte do Nordeste brasileiro com a área de clima semiárido, né, que vai lembrar um pouco uma área desértica, né, com pouca vegetação, poucas espécies ali, pouca, como a gente chama, biodiversidade, né, que é várias espécies aí nessas áreas. Então, cada ponto aí do território brasileiro vai estar dentro de um tipo de clima específico. Tá certo, pessoal? A gente também verificou, além da questão dos climas do Brasil, quais são as massas de ar. Na primeira revisão a gente já falou sobre massas de ar, né? Mas aqui no território brasileiro nós temos essas massas de ar aí que vão atuando no território brasileiro. Olha aqui na nossa região, a MEC, né, a massa equatorial continental. São as nuvens, né, são porções aí de ar que vão surgindo nessa área onde fica a floresta amazônica e ela vai simplesmente, indo embora, levando chuva para outras áreas do território brasileiro e também de outros países aí da América do Sul. A gente observa também que existe, por exemplo, aí a massa equatorial atlântica formada aqui no Oceano Atlântico. Então as chuvas vão sendo, a umidade vai vindo para cá, para essa parte do Nordeste brasileiro e a parte ali do Pará, do Amapá também, né? A gente observa aí a massa tropical continental, ela é um pouco mais modesta, fica ali, né, próximo da Bolívia, centro-oeste brasileiro, área do Pantanal, e ela também vai levando chuva para outras áreas mais próximas. Tem também a massa tropical atlântica, essa aqui, né, que também ela também vai trazendo chuva, principalmente aqui para o litoral, apesar de serem áreas de clima tropical, mas a quantidade de chuva, de umidade que vai vindo para essa parte aqui do litoral do Brasil, onde fica São Paulo, Rio de Janeiro e boa parte das cidades aí do litoral, das grandes cidades aí do sudeste do Brasil, acaba deixando essa área um pouco mais confortável aí, né, com relação à temperatura dessas áreas. Então, para vocês verem quanto que a dinâmica é importante. Esquecemos aqui, dessa daqui, é culpa dessa daqui que tem a friagem, né, todo ano aqui na nossa região. Vamos ver só na tela agora, né, a massa polar atlântica, né, ela que vai fazer, né, esse movimento de vir daqui da nossa, dessa região, né, da parte mais extrema aí do sul do planeta, e ela vem embora, né, em direção aqui ao território brasileiro. Ela consegue penetrar aqui, né, formando a chamada friagem na nossa região. Então, pessoal, cada uma dessas 5 massas de ar, elas representam uma parte aí do território brasileiro, elas representam, né, uma área onde as chuvas são formadas, né, onde as massas de ar vão circulando. E elas vão indo embora, vão levando chuva. As chuvas que são formadas aqui na nossa região, elas vão indo embora lá para São Paulo, Rio de Janeiro, as áreas do sudeste brasileiro. A massa polar atlântica, como é uma massa mais fria, fechada, né, pesada, então ela vai atropelando todas as outras aqui durante o inverno e vai chegando aqui na nossa região também, que é uma área mais quente, até que ela se dissipa, né, perde força e esquenta também. Então, as massas de ar são muito importantes para aquilo que a gente falou lá na primeira revisão, né? Para dar uma lubrificada, né? Para dar ali uma renovada nas características da natureza. O planeta Terra está o tempo todo fazendo movimentos aí no universo, então isso está acontecendo o tempo todo, gerando mudança nas massas de ar, gerando mudança nas rochas, gerando mudança nos rios, o tempo todo. É que a gente não está percebendo, mas essas coisas acontecem, né, o tempo todo. E pessoas, né, seres humanos, foram capazes de observar e avaliar e conseguir chegar ali em sistemas como esse. Né, entender que esses sistemas acontecem aí na natureza e que basta a gente aí observar e compreender a partir dessas informações. E aqui na Amazônia nós temos aí massas de ar, né, específicas. A gente vai rever agora esse mapa na próxima tela que mostra exatamente esse movimento.
As nuvens são formadas pela MEC, né, pela massa equatorial continental, elas vão embora lá para outras regiões. Mas também tem a massa equatorial atlântica, né, a umidade, as chuvas, vem para essa parte aí do território brasileiro, que é onde está o Amapá, o Pará, né? E também tem a massa polar atlântica, que ela faz esse movimento aí, ó. Ela passa pelo sul do Brasil, ela passa pelo centro-oeste, ela chega aqui na nossa região, ela chega bem mais fraca, na verdade, né? Mas ela chega, né? Bastante fria aí, e acaba dinamizando ali as características do clima, do tempo aqui na nossa região amazônica. Como a gente falou, né? A friagem, ela chega aqui para a nossa região um pouco mais fraquinha, né? Ela chega aqui na nossa região ela mais fraquinha e ela traz ali uns 2, 3 dias ali de um frio muito incomum aqui para a nossa região. Muito incomum para a nossa região, né? A gente observa exatamente essa característica dentro aqui da nossa região, que é quando a temperatura, que na média, né, 26 graus, 30 graus durante o dia, aí, passa dos 30 graus durante o meio-dia, né, chega no período em que essa massa de ar chega aqui para a gente, a temperatura cai para 19, 18, que é uma coisa improvável. 19 graus para uma pessoa que vive numa área de clima temperado, tá quente para ela. Mas para a gente que já está acostumado com 30 graus, 35 graus aí durante o dia, pegar um 19 graus assim de temperatura é um frio gigantesco aqui para a gente, mas que é reflexo dessa dinâmica que acontece o tempo todo na região amazônica. Além do clima, pessoal, a gente também verificou sobre a questão dos biomas, a gente verificou que também o nosso território brasileiro ele tem muitos biomas diferentes, muitos conjuntos vegetais ali diferentes, porque o território brasileiro é muito grande. Então a gente vai relembrar agora algumas dessas formações vegetais, algumas desses grandes conjuntos aí vegetais que existem. A gente verificou até no mapa, né, que tem aí, por exemplo, a floresta amazônica, né, tem ali o Cerrado, nessa parte central, a Caatinga, aqui bem no Nordeste, a Mata Atlântica, que é exatamente essa aí que a gente está verificando aí nesse mapa, né, que mostra um detalhamento aí de qual era a área da antiga Mata Atlântica e que foi muito devastada por conta da construção das cidades, né, as grandes cidades estão aí, nessas áreas. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Vitória, Salvador, e isso acabou gerando consequências aí para as características dessa floresta. A Mata Atlântica tem uma característica interessante porque ela lembra muito a floresta amazônica. E por quê? Por causa daquilo que a gente falou aqui sobre o clima. As massas de ar, as correntes marítimas, elas vão trazendo chuva para essas regiões aqui, ó, do litoral do Brasil. Então, como tem muito mais chuva do que o normal, então as espécies vegetais ficam mais confortáveis, né? Ficaram, né, mais confortáveis de ficar nessas áreas aqui do litoral do Brasil. Então, é uma floresta que tem uma biodiversidade, tinha, né, uma biodiversidade muito grande, que lembrava muito a floresta amazônica, mas que, apesar de serem parecidas, são por motivos diferentes. Aqui na nossa região é por causa da linha do Equador, do calor intenso, da respiração das árvores, né, da posição e tudo mais. Aqui já é outra característica, né? A questão das massas de ar que vão trazendo chuva para cá, que vão gerando toda essa diversidade de espécies de plantas e de árvores aí nessas áreas. A gente também verificou que no nosso território tem a Caatinga, né, que é exatamente essa área que aparece aí em laranja, com esse tipo de vegetação, por exemplo, uma vegetação que lembra um pouco o deserto, mas tem ali algum conjunto de vegetação. As espécies vegetais, como a gente falou na aula, né, as espécies vegetais das áreas de clima semiárido, que é onde fica a Caatinga, né, a Mata Branca, a Mata Limpa, né, é exatamente, né, a questão ali delas terem a capacidade no seu próprio corpo, no caule, né, nos seus elementos ali, de sobreviver ao calor, né, de sobreviver exatamente ali à falta de água, a dificuldade de conseguir água naquelas áreas ali. Então elas têm que ter o próprio corpo delas, o caule delas, né, a composição ali dessas plantas, elas têm que ser bem fortes para aguentar a falta de água e para elas não perderem muito
muita água durante a sua respiração, senão elas vão morrer, né? Então tem essa característica, raízes muito muito profundas, por exemplo, né? Porque elas têm que ter uma raiz muito grande para poder alcançar o que tiver de água no subsolo, ali nas áreas dos lençóis freáticos ali. Então essas espécies, pessoal, tanto na Mata Atlântica, quanto na Caatinga, quanto nos outros que a gente vai ver agora na próxima tela, as espécies vegetais elas estão preparadas para isso, né? Para resistirem às características do clima daquela região. A gente também verificou sobre o cerrado, aí como a gente está vendo, que é muito comum na região centro-oeste do Brasil. A gente verificou também, quando a gente falou da nossa aula de bioma, que o cerrado ele é tecnicamente conhecido como as áreas de savana, né? Que é muito conhecida na África como savana. Aqui no território brasileiro ficou mais popular o termo cerrado, né? Cerrado, cerradão, também que é outra categoria, aí que está presente no centro-oeste do território brasileiro. E tem essa característica aí, né? As árvores muito separadas umas das outras, os campos mais abertos, a vegetação aqui, né? É bem rasteira, que é bem típico de uma área desses campos de cerrado. E também verificamos aí sobre os pampas gaúchos, né? Que já tem uma característica diferente aí do cerrado, né? Já são os campos bem abertos, o solo dessas áreas ali, ó, são pequenas serras, como a gente está vendo aí, né? Não são áreas muito elevadas e que tem um solo muito bom aí para o plantio. Tanto é que a região sul do Brasil ela tem essa vocação para a questão da agropecuária já há muito tempo, né? Por conta da qualidade dos solos, por conta da temperatura média desses lugares. Lembra que a gente falou, as áreas do sul do Brasil são áreas de clima subtropical, um pouco mais frio. Então tem algumas espécies de frutas, de legumes que só conseguem sobreviver em áreas um pouco mais frias, né? Então tem essa característica também. Então as espécies, como a gente falou, elas estão adaptadas a ficarem tanto em áreas mais frias, né? Tem espécies que só conseguem sobreviver em áreas mais frias, estão adaptadas ao frio. Tem espécies vegetais que estão adaptadas a áreas mais quentes. Se você tirar aquela espécie de um lugar e levar para um outro bioma diferente, pode ser que ela não sobreviva. Pode ser que ela não aguente, né, a questão da temperatura. É a mesma coisa com os animais. Se trouxer um urso polar para cá, para a região amazônica, né, esse urso vai ter sérios problemas ali, porque a pelagem dele, né, a questão ali dos pelos dele, que serve para proteger do frio, e ele está bem com isso, mas se trazer para uma área de clima equatorial, como é o nosso caso, vai sofrer bastante, né? Porque a tendência é receber cada vez mais umidade e não se proteger dela, né? Então tem essa característica aí nas espécies vegetais. A gente vai ver agora a vegetação litorânea, né? As características ali, por exemplo, são pequenos ecossistemas ali da Mata Atlântica, mas que são muito conhecidos também. É o caso aí da Restinga, né? Que são essas áreas ali próximas do litoral, que tem essas plantas aí, que elas conseguem sobreviver em áreas de litoral. São as plantas que a gente conhece aí como as pioneiras, porque elas são as primeiras, né, a germinarem em áreas próximas do oceano. E também tem as áreas de mangue, que é uma área bem curiosa, né, que a gente estudou também aqui sobre a vegetação litorânea, que é uma área, pessoal, que fica entre a foz do rio e entre o começo ali dos oceanos. Então essas espécies aqui, das áreas dos manguezais, elas têm que se aguentar entre a água doce do rio e a água salgada do oceano. São nutrientes diferentes, né? São temperaturas diferentes, e essas espécies elas têm que se segurar. Tanto é que o formato, né, dessas árvores aí que estão aparecendo na tela, é como se elas estivessem querendo se equilibrar ali, né? É como se as raízes não quisessem ficar naquelas áreas, mas tem que ficar. Então elas deixam as raízes o mínimo possível ali naquelas áreas para poder pegar os nutrientes da água doce e também sobreviver ali à água salgada dos oceanos. Então o solo dessas áreas aí também é muito específico, tem espécies vegetais ali que conseguem sobreviver a essa mistura toda, esse lamaçal todo aí, que fica essa mistura insalubre mesmo das áreas de manguezal. A gente também verificou sobre a floresta amazônica. Claro, né, a nossa floresta tem toda uma característica aí própria, mas que ela não é toda igual. A gente consegue diferenciar a floresta amazônica
em 3 estratos. O Igapó, que é a área que fica o tempo todo alagada. A gente já vê também que a área de Igapó tem aquela característica, né, das árvores ali com aquelas raízes já se segurando também, né, bem próximo dos rios. A área de várzea, que a área de várzea, como a gente sabe, durante a cheia alaga, e aí essas espécies ficam todas ali, né, debaixo da água. Durante a vazante, essa água sai e aí fica tudo seco. Essas espécies estão acostumadas a isso. Na área de terra firme não, é uma área mais afastada do rio. Então observem que aqui o fator para diferenciar um estrato de outro é a distância do rio. Então áreas dentro do rio, próxima do rio, que pega a período de cheia, e áreas mais distantes do rio, que é a área de terra firme, que não tem inundação e só tem ali a alimentação mesmo pelas chuvas. Então é uma dinâmica que existe aqui na nossa floresta amazônica, na região amazônica de maneira geral, e que a gente consegue também diferenciar. Boa prova para todo mundo e até lá!